Bom dia, passando por aqui para a gente conversar um pouco sobre a vida, né? Sobre detalhes da vida, coisas que a gente escuta, que uns a gente vai aprendendo, e de outras coisas que a gente vai reciclando, tirando o que interessa e aquilo que não interessa a gente vai deixando de lado. Eu estive conversando com um amigo essa semana a respeito de religião. A gente falando sobre a realidade da religião, o que era benéfico, o que não era. E ele mencionou uma frase que costumeira a gente sempre fala, e eu já falei muitas vezes isso, quando pertencia ao sistema religioso. Quando a gente mencionava algum erro de alguma pessoa que frequentava a igreja, que estava dentro da denominação, a gente dizia, por que isso acontece? Por que as coisas que acontecem no mundo, fora aí que não segue um sistema religioso, e coisas que acontecem lá, acontece a mesma coisa dentro do sistema, dentro da denominação que a pessoa pertence. E quando eu respondia, era a mesma resposta que o meu colega passou para mim. Disse assim que na igreja fica o joio e o trigo. Então vai conviver joio e trigo sempre. E ele disse mais que existem perdidos dentro da igreja. Agora veja que malabarismo mais medíocre de dar uma resposta. Eu digo assim porque eu fiz isso muitas vezes. Eu dizia essas mesmas coisas. Mas a mente da gente é tão cega que a gente não percebe as contradições que existe nessa interpretação. Que existe joio e trigo dentro da igreja, que isso vai conviver até o final. E de que existem perdidos dentro da igreja. Poxa vida, perdido é perdido, joio é joio. Se eu digo que existe joio dentro, qual é a diferença que vai ter do mundo lá fora? Lá fora também tem pessoas boas, pessoas más, tem o joio e tem o trigo. Lá dentro vivem as pessoas perdidas, segundo a religião. Existem pessoas honestas, sinceras. Então, qual é a diferença da denominação em si? Preste atenção. Qual é a diferença da denominação em si? Que existe joio e trigo, perdido e salvo dentro da igreja, para um mundo que tem joio e trigo, perdido e salvo. Me diga. Eu nunca tinha observado isso. Nunca tinha, porque a mente da gente, com a lavagem cerebral que o sistema coloca dentro de nós, a gente fica meio cego. Que a gente não consegue decifrar determinadas coisas óbvias, coisas que qualquer criança entende. Por isso eu digo a todos vocês que o sistema religioso, ele faz uma lavagem cerebral, um malabarismo dentro da mente, que muitas vezes as coisas certas se tornam erradas, e as erradas se tornam certas, desde que a religião assine embaixo. Eu digo isso porque eu ensinei dessa forma, que existe joio e trigo, perdido e salvo dentro da igreja. Quando a gente tira a conclusão geral, no mundo não está fazendo diferença. Eu digo mundo porque foi o que a oração de Jesus disse. Eu oro não para vos tirar do mundo, mas que livre do mal. Ele não pediu para que a gente pudéssemos ser isolados desse mundo, porque a gente vive nesse mundo. É tanto que ele disse, no mundo tereis aflições, porque a gente vive nesse mundo. Não adianta dizer que a gente vive no espaço onde existe só perfeição. Então o sistema religioso ele não está contribuindo em nada, apenas está mudando de ambiente. O indivíduo que não tem nenhuma denominação, que vive sua liberdade fora das denominações, eles vivem pela fé que eles têm em Deus. Eles são felizes.
Mas a denominação não aceita essa liberdade, porque ela acha que essa liberdade é uma liberdade desordenada, sem organização. O indivíduo vive ao seu bel prazer. Mas, poxa vida, existem perdidos lá dentro da igreja, segundo eles, que vivem a mesma situação, camuflados em religião. E isso está adiantando alguma coisa? Do mesmo jeito existe no mundo. Então, o que é que salva? O que é que na reciclagem de tudo, o que é que vale a pena? Não é você viver sua fé independente, que vive fora, não tem os salvos fora, o trigo fora. Como é que esses trigos estão vivendo? Estão vivendo na fé em Deus, que é o que vale. O que é que o trigo está vivendo dentro do sistema? A sua fé em Deus. E o que é que o joio está vivendo fora do mundo? A sua descrença, a sua desobediência. E o que é que o joio vive dentro, o trigo, aliás, o joio vive dentro do sistema, representando a mesma coisa. Aí quando a gente tira a conclusão, está todo mundo no mesmo barco, meu irmão. Não existe privilegiados nem discriminados, todo mundo estamos no mesmo barco, marchando para o mesmo destino, e cada um é responsável pelos seus atos. Então o que é que a religião tem a ver com isso? O que é que ela pode mudar o joio para trigo e vice-versa? Não tem nenhuma influência. Sabe por quê? Porque o indivíduo que ele é bom caráter, sem nenhum sistema religioso, que não segue nenhuma denominação, ele é um bom caráter. Ele compra, paga, cumpre com seus deveres, ele é um bom caráter, é um cidadão, sem nenhuma influência religiosa. A mesma coisa, a pessoa que é um bom caráter dentro do sistema religioso, ele é um bom caráter também. Não é que a religião educou, forçou ele a ser, é porque ele é mesmo assim. E se ele é um mau caráter fora, é um cara que não cumpre com os seus deveres e vive uma vida desregrada fora, ele vai vir para o sistema com as mesmas características. Então, caráter é uma coisa que continua. Então, você pode ser trigo em qualquer lugar, também pode ser joio em qualquer lugar. Essa ideia de dizer que na igreja a gente está, pelo menos, sendo joio, mas é um grande hospital e que está em recuperação, isso é conversa fiada. O indivíduo que ele é mau caráter, ele pode passar 20, 30, 40, 50 anos dentro do sistema que ele continua sendo mau caráter. Não vai mudar nada. A mesma coisa que o indivíduo é mau caráter fora, ele vai continuar com a mesma intolerância, com as mesmas características. Então, longe disso, de achar que o sistema tem joio e trigo, e no mundo tem joio e trigo, mas a igreja é melhor. De jeito nenhum, é a mesma coisa. Tanto faz o joio e trigo lá dentro, como o joio e trigo lá fora. Ilusão, uma ilusão de alienado, só isso. Essa é a meditação que eu deixo para vocês raciocinarem, acordarem e ver que o marabalismo que a religião faz é só para iludir, para que você frequente e deixe alguns dividendos para lá, mas não tem diferença. A comunidade que você tem fora é a mesma comunidade que você tem dentro. Se você é mau caráter fora, é a mesma coisa. E amigos e companheiros é aqueles que comungam e vivem. Amigo verdadeiro é aquele que vive o amor ao seu próximo. O resto é conversa fiada. É essa meditação que eu deixo nesta manhã para todos vocês que assistem o meu canal. Eu sou assim. Eu amo todas as pessoas e não discrimino ninguém. Mas a gente tem que raciocinar para não achar que o que o povo fala é o que tem razão. A gente tem que raciocinar e criar o nosso próximo juízo. Ok? Um abraço, que Deus abençoe.